Beleza, galera, voltando aí, deixei vocês com uma questãozinha de carta testemunhável para poder ser respondido. Espero que você tenha ido lá correndo no Código de Processo Penal e dado uma olhada no 639. Visto o 639, responda para mim, põe na tela. Olha aí, qual a alternativa correta? Cabe carta testemunhável de recurso em sentido estrito? De decisão que nega recurso em sentido estrito e correição parcial? Admite carta testemunhável imposta pelo Ministério Público, pelo defensor e pelo assistente de acusação? Assistente de acusação pode interpor carta testemunhável? Interposta carta testemunhável, o escrivão, sob pena de suspensão, encaminhará imediatamente um instrumento à instância superior, já que inexiste o efeito regressivo? E D, a carta testemunhável seguirá na instância superior o rito das apelações? Vamos ver aí, olha aí, galera. Resposta correta. Vamos ver por que as outras estão erradas. Cabe carta testemunhável da decisão que denega recurso em sentido estrito. Mas não cabe carta testemunhável de decisão que denega correção parcial. É o que está aí no artigo 639 do Código de Processo Penal. Então, a alternativa correta: admite seja a carta testemunhável interposta pelo MP? Sim. Pelo defensor? Sim. E pelo assistente de acusação. Nós vimos já hoje com você a listinha dos recursos que o assistente de acusação pode manejar. Claro, desde que de forma supletiva, desde que o Ministério Público não tenha recorrido. Então, a alternativa correta, letra B. Por que a C está errada? Interposta a carta testemunhável, o escrivão, sob pena de suspensão, encaminhará imediatamente o instrumento à instância superior, já que inexiste no caso efeito regressivo? Admite sim. Nós também já vimos isso aqui hoje. Listinha dos recursos que admite o efeito diferido. E D, por que a D está errada? A carta testemunhável seguirá na instância superior o rito previsto para as apelações? Não, ela vai seguir o rito do recurso denegado. Porque a carta testemunhável é recurso que se interpõe da decisão que denega outro recurso. Então, o rito da carta testemunhável será o rito do recurso denegado. Questãozinha boa de carta testemunhável, hein? Difícil ver carta testemunhável, mas quando cai, questãozinha bem elaborada. Vamos mais? Olha só, mais uma questãozinha de recurso em espécie. No julgamento da apelação, o tribunal... Essa questão é muito boa, hein? Essa questão aqui vai te dizer o nível que você está. No julgamento da apelação, o tribunal... Vamos lá, letra A. Pode proceder nova definição jurídica do fato delituoso, em virtude de circunstância elementar, não contida explícita ou implicitamente na denúncia ou queixa. Nós estamos falando aí de quem? Mutatio libelli. A pergunta aí na letra A, em outras palavras, o que a letra A está te perguntando é admissível mutatio libelli no julgamento da apelação no tribunal? Vamos lá, letra B. Não fica adstrito aos fundamentos de sua interposição, ainda que se trate de recurso contra a decisão do júri. Ele está dizendo que no julgamento da apelação, o tribunal não fica adstrito aos fundamentos da interposição, ainda que se trate de recurso contra a decisão do júri. Não fica, não? Hã? E se for recurso exclusivo da defesa? Ele pode ir além? Vamos mais. No julgamento da apelação, o tribunal pode impor medida de segurança, ainda que só o réu tenha recorrido, desde que
o tempo da sua duração não ultrapasse o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado. Conversei com você aqui hoje sobre isso. Olha que alternativas bem elaboradas, hein? Letra D. No julgamento da apelação, o tribunal deve determinar a prévia intimação do réu para constituir outro defensor, se aquele que o representava com exclusividade manifestar renúncia nos autos, ainda que já apresentadas as razões recursais. Então perceba, antes de julgar a apelação, o tribunal deveria, segundo essa alternativa, determinar a intimação do réu para constituir outro defensor, se aquele defensor que o representava com exclusividade manifestar a renúncia nos autos, ainda que ele já tenha apresentado razões recursais. Boa demais essas alternativas. E no julgamento da apelação, o tribunal não pode acolher contra o réu nulidade não arguida no recurso da acusação, dispensada, porém, prévia intimação do defensor ou publicação da pauta. Essa é uma questão que eu considero difícil de você responder numa provinha. Vamos lá? Vamos errar? Chuta uma aí. Errando em 3, 2, 1. Olha aí, galera. Por que eu considero difícil essa questão? Porque são questões jurisprudenciais. Olha o tanto de súmula envolvido nessa questão. Vamos lá, eu preciso aqui destrinchar alternativa por alternativa, que é importante para você. Olha só. No julgamento da apelação, o tribunal poderia proceder nova definição jurídica do fato delituoso em virtude de circunstância elementar não contida explícita ou implicitamente na denúncia ou queixa? Vem comigo. Como eu já tinha te dito, a questão está falando de mutatio libelli. Na mutatio libelli, quando há nos autos indicação que o crime é outro que não aquele indicado na denúncia, é preciso abrir prazo para que o MP emende a denúncia para poder constar esses novos elementos. Então, olha aqui, na alternativa, coloca na tela, se a elementar não está contida explícita ou implicitamente na denúncia, se a elementar não está contida explícita ou implicitamente na denúncia, nós estamos falando de mutatio libelli, e a mutatio libelli, ela necessita de emenda da inicial. O tribunal vai determinar a volta dos autos ao primeiro grau para que o MP emende a inicial? Não. Volta comigo. Então é por isso, por essa razão, que a súmula 453 do STF diz: no julgamento de recurso, só cabe emendatio libelli e não mutatio libelli. Porque a mutatio libelli exige emenda da inicial acusatória. Se exige emenda da inicial acusatória, ela só é cabível no primeiro grau, enquanto ainda é possível emendar a inicial. Mas no julgamento de segundo grau já não é mais possível. Então a gente vai ver, volta na tela, que a súmula 453 do STF vai dizer: não se aplicam à segunda instância o artigo 384 do Código de Processo Penal e o parágrafo único, que possibilitam dar nova definição jurídica do fato delituoso,
em virtude de circunstância elementar não contida explícita ou implicitamente na denúncia ou queixa. Então, em grau de recurso, volta comigo, em grau de recurso, é admissível a emendatio libelli 383 do Código de Processo Penal, mas não é permitido a mutatio libelli, artigo 384 do Código de Processo Penal. Por quê? Porque na mutatio nós precisamos de emenda da inicial acusatória, o que não seria mais possível no segundo grau de jurisdição. Beleza, moçada? Volta para a tela. Por que a letra B está errada? No julgamento da apelação, o tribunal não fica adstrito aos fundamentos da sua interposição, ainda que se trate de recurso contra a decisão do júri. Vamos ver o que diz a súmula 713 do STF. Olha a súmula 713. O efeito devolutivo na apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Então veja bem comigo. A letra B está errada por quê? Porque a apelação no tribunal do júri é chamada de recurso de fundamentação vinculada. Ou seja, são recursos que a própria lei já traz os fundamentos. São apenas aquele do 793, do 593 do Código de Processo Penal. Então, apenas aqueles fundamentos. O juiz pode ir além desses fundamentos? Não. Recurso de fundamentação vinculada. É por isso que a súmula 713 do STF não admite que o juiz vá além dos fundamentos da interposição. Por quê? Porque os fundamentos da interposição são aqueles fundamentos já elencados em lei, porque a apelação do júri é recurso de fundamentação vinculada. Beleza, moçada? Súmula 713 do STF. Vamos mais? Joga na tela. Olha, tanto que essa questão foi boa. Letra C. No julgamento de apelação, o tribunal pode impor medida de segurança, ainda que o réu tenha recorrido, ainda que só o réu tenha recorrido, desde que o tempo da sua duração não ultrapasse o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito. Aqui, vem comigo. Aqui, nós temos que ter, assim, um raciocínio conjunto das disposições da jurisprudência. Em prova objetiva, você vai marcar que está errado. Por quê? Porque a súmula 525 do STF vai dizer que, em julgamento de recurso, não poderia converter o julgamento em diligência para determinar a imposição de medida de segurança. Converter o julgamento em diligência para fazer o exame de sanidade mental. É a letra da súmula 525. Só que, eu vou te mostrar aqui agora, jurisprudência recente dos tribunais superiores já admitem isso. Já admitem que seja convertido o julgamento em diligência para fazer o exame de sanidade mental, desde que a imposição agora da medida de segurança não seja superior ao tempo de pena já combinada na sentença. Então olha só, volta para a tela. O que está errado na alternativa C? Se eu estou dizendo que a jurisprudência atual do STF já admite. Olha o que está errado aqui, ó. Vou sublinhar para você. Abstratamente combinada. Volta para mim. O que a jurisprudência atual dos tribunais superiores admitem é que, convertido o julgamento em diligência, feito o exame de sanidade mental, o juiz possa
o juiz ou a de quem possa impor a medida de segurança, mas desde que ela não seja maior do que o prazo da pena já estipulada na sentença, e não maior do que a pena abstratamente cominada ao delito. Não pode ser maior do que a pena já cominada na sentença da qual se interpôs a apelação. Então, é isso que está errado na letra C. Vamos dar uma olhada na súmula? Olha aí, põe na tela. Súmula 525 diz o seguinte: a medida de segurança não será aplicada na segunda instância quando só o réu tenha recorrido. Aí eu digo, entretanto, pode a medida de segurança ser aplicada desde que o tempo mínimo de internação não exceda ao que foi fixado na sentença para a pena privativa de liberdade. Isso aí nós já conseguimos identificar nos tribunais superiores. Tá bom? Então, de toda forma, a letra C está errada. Primeiro porque, volta para mim. Primeiro porque a súmula 525 diz que não pode ser convertido o julgamento em diligência para fixar medida de segurança em grau de recurso. Não poderia. Letra da súmula. Segundo porque, ainda que, superando a súmula, nós vamos para o posicionamento jurisprudencial. O posicionamento jurisprudencial até poderia fixar, mas desde que a medida de segurança não seja maior do que o prazo já fixado na sentença. Por quê? Porque é recurso exclusivo da defesa. A alternativa diz. Se é recurso exclusivo da defesa, ele tem uma pena de 2 anos, não poderia o juiz impor a medida de segurança por 3, porque estaria prejudicando a situação do réu. Conseguem entender isso? Sim? Atenção com a súmula 525 e atenção com o novo posicionamento da jurisprudência dos tribunais superiores. Tudo bem com isso? Espero que tenha ficado claro, hein? Vamos lá, põe na tela. A alternativa correta foi a letra D, que diz que no julgamento da apelação, o tribunal deve determinar a prévia intimação do réu para constituir outro defensor, se aquele que o representava com exclusividade manifestar renúncia nos autos, ainda que já tenha apresentado as razões recursais. É a letra da súmula 708 do STF. Olha só. 708 diz: é nulo o julgamento de apelação se após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro. Súmula 708 do STF. Vamos para a última, saber por que a última está errada? No julgamento de apelação, o tribunal não pode acolher contra o réu nulidade não arguída no recurso da acusação, dispensada, porém, prévia intimação do defensor ou publicação da pauta. Súmulas 160 e 431 do STF. Vamos a elas. Olha só, a súmula 160. É nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguída no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Ó, o que a súmula está dizendo? Vem para mim. A súmula está dizendo o seguinte: tudo bem, o recurso foi da defesa e da acusação. O tribunal poderia reconhecer de nulidade que a acusação não se manifestou? Não. Senão de outra banda estaria aplicando uma reformatio in pejus. A acusação não trouxe esse argumento. Não poderia o tribunal de ofício reconhecer algo em prejuízo do réu. Quando que ele pode fazer isso? Apenas no manejo do recurso de ofício, do reexame necessário. Como eu já te disse hoje no comecinho da nossa aula, no julgamento de reexame necessário é admitida a reformatio in pejus. Tudo bem? Beleza. Última súmula aí dessa questão, súmula 431 do STF.
é nulo o julgamento do recurso criminal na segunda instância, sem prévia intimação. Sem prévia intimação ou publicação na pauta, salvo em habeas corpus, e a alternativa fala justamente isso. Porém, prévia intimação do defensor ou publicação na pauta. Moçada, questãozinha muito, muito boa. Vocês viram aí que só nessa questão ela envolveu 1, 2, 3, 4, 5, 6 súmulas. 6 súmulas do STF numa única questão. Muita atenção com essas questões e com essas súmulas, tá? A gente trouxe não à toa para você. Não à toa. Vamos mais uma? Olha só. Na fase de execução penal, foi proferida decisão que concedeu progressão de regime ao condenado. O MP interpõe um recurso de agravo em execução nos termos do artigo 197 da Lei de Execuções Penais e mandado de segurança, objetivando dar efeito suspensivo ao agravo em execução. Em relação ao mandado de segurança interposto, é correto afirmar. Olha aí, letra A. Comigo, antes da gente responder. Só para ter ficado claro o enunciado. O juiz concedeu progressão de regime. O MP recorreu. Como o agravo em execução não conta com efeito suspensivo, o juiz, objetivando que o réu não progrida de regime, o MP, objetivando que o réu não progrida imediatamente de regime, interpõe também mandado de segurança, objetivando dar a esse agravo em execução o efeito suspensivo. Em relação a esse MS, a esse mandado de segurança, as alternativas na tela. O Ministério Público não tem legitimidade ativa para interpor mandado de segurança visando dar efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução. B. O mandado de segurança não se presta a atribuir efeito suspensivo ao agravo em execução interposto. C. É desnecessária a citação do réu como litisconsorte passivo. O réu não é litisconsorte passivo aqui, não? Essa decisão não atinge ele, não? D. Não se revela constrangimento ilegal o manejo de mandado de segurança para se restabelecer regime prisional em desfavor de condenado na pendência de irresignação interposta. Não é constrangimento ilegal? Se o mandado de segurança quer justamente restabelecer um regime de prisão, isso não configura constrangimento legal? Letra E. O manejo de mandado de segurança como sucedâneo recursal, notadamente com o fito de obter efeito suspensivo, revela-se de todo viável, podendo-se falar em direito líquido e certo na ação mandamental. Vamos lá, vamos responder essa aí? Respondendo em 3, 2, 1. Olha aí, galera. Letra B. A súmula 604 do STJ diz exatamente nesses termos. Vamos ver por que as outras estão erradas? Olha só. O Ministério Público não tem legitimidade ativa para interpor mandado de segurança visando dar efeito suspensivo ao recurso de agravo interposto. Olha essa decisão do STJ. O Ministério Público não tem legitimidade para interpor mandado de segurança, almejando atribuir efeito suspensivo a recurso de agravo em execução. Letra B. O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo ao agravo em execução interposto. Olha a súmula 604 do STJ. O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo
a recurso criminal interposto pelo MP. É exatamente a letra da súmula 604. Letra C. É desnecessária a citação do réu como litisconsorte passivo? O réu é obrigatoriamente litisconsorte passivo. Porque, veja, essa decisão vai afetá-lo diretamente. É por isso que o STF, na súmula 701, diz exatamente nesses termos. Olha só. No mandado de segurança interposto pelo MP contra a decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo. Obrigatória a intimação do réu. D. Não se revela constrangimento ilegal o manejo de mandado de segurança para restabelecer regime prisional. Falso. É constrangimento ilegal, sim. O STJ já se manifestou nesse sentido. Não trouxe aqui não trouxe o julgamento, mas você pode conferir esse julgamento do HC 348486 de São Paulo. Caracteriza sim, é óbvio, né, moçada? Se o mandado de segurança quer restabelecer o regime prisional, se o mandado de segurança quer dar efeito suspensivo para não permitir a progressão de regime, é óbvio que configura constrangimento legal. E letra E, o manejo de mandado de segurança como sucedâneo recursal, notadamente com o fito de obter efeito suspensivo, revela-se viável, súmula 267, diz exatamente o contrário. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou de correição. Então, se tem recurso, não cabe o mandado de segurança. Beleza? Mais uma questãozinha muito interessante. Vamos mais? Olha só. Em processo de natureza incidental, foi formulado contra Luiz, investigado por corrupção e lavagem de dinheiro, pedido de sequestro de seus bens, nos moldes previstos no Código de Processo Penal. O pedido foi deferido. Para impugnar a referida decisão, a medida processual a ser adotada por Luiz, esse nome é bem sugestivo, hein? Junto ao Tribunal de Justiça é... E aí, galera, a decisão então aqui é: deferiu sequestro de bens no processo criminal. Qual que é a decisão capaz de impugnar? Desculpa, qual que é o recurso capaz de impugnar essa decisão? Res, IMS, habeas corpus, apelação ou embargo? Essa questão é muito boa. Podemos chutar? Chutando então em 3, 2, 1. Galera, apelação. Apelação. Por quê? Porque como é um incidente de natureza incidental, um processo de natureza incidental, é uma decisão definitiva. Ela encerra procedimento ou parte do procedimento. Então ela é uma decisão definitiva que não admite rese. Então o artigo 539, inciso 2 do Código de Processo Penal fala: as decisões definitivas que não desafiam rese, desafiam apelação. Olha que questãozinha boa. Entendemos isso? Vem comigo. Olha só, moçada, de todo o meu coração, eu desejo a vocês uma excelente prova. Eu sei que nem de longe, penal e processo penal são as matérias que vocês mais gostam, principalmente o público aí que está visando a carreira de cartórios. Mas se cai, a gente precisa angariar o maior número de pontos possíveis. Eu espero que na nossa revisãozinha, no nosso material, tenha te ajudado e te ajude na hora da prova a angariar alguns pontos, que principalmente em penal e processo penal, onde não é o forte dessa galera que está fazendo a prova, vai fazer diferença para você estar na lista de quem entra para a carreira, tudo bem? Eu espero então, do fundo do coração, que você tenha muito sucesso na sua prova.
e a gente se encontra por aqui ou nas plataformas digitais em qualquer outro momento. Um grande abraço e até a próxima.